Olá, agora nós vamos corrigir as aulas do dia 15 e do dia 16, né, que são a semana passada, dos arquivos da aula de matemática. Então, no dia 15 nós tínhamos lá os exercícios, né, com base nos exercícios do EMAI, né. Nessa plantação, as árvores estão em disposição retangular com 4 linhas e 5 colunas. Responda, qual é o número total de árvores? Né? Então, vocês percebem aí o conceito da área, né? Então, é todo o espaço ocupado por 4 vezes 5 dá 20 árvores. E se fossem 12 linhas e 11 colunas, a gente ia multiplicar os valores e ia dar 132 árvores, ok? O próximo exercício é outra árvore de possibilidades. Eu falei de probabilidade, mas eu falei errado. Possibilidades. É que são os dois assuntos da semana. Aqui nós temos uma lanchonete oferece 3 tipos de pastel, de carne, de queijo e palmito e 4 tipos de suco, laranja, uva, morango, acerola. Então, se nós montamos a árvore de possibilidades, você vai ter com pastel de carne. Deixa eu abrir aqui para passar certinho no lugar certo. Com o pastel de carne, você tem a possibilidade de carne com suco de laranja, carne com suco de uva, carne com morango ou carne com acerola. Então, você tem essas 4 possibilidades. Você vai pegar o pastel de queijo, você também tem. Ou ele com suco de laranja, ou com suco de uva, ou com suco de morango, com suco de acerola. Ou de palmito, com suco de laranja, com suco de uva, com morango e acerola. Então, aqui está a árvore montada das possibilidades. Ah, mas como que eu faço sem ter que fazer esse trabalhão todo aqui? Pega as informações. São 3 tipos de pastel com 4 tipos de suco. Então, 4 vezes 3 dão 12 possibilidades, que é o que a gente encontra aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí aqui era para copiar a tabela e completar ela da forma com que ela se encontra aqui, ok? Daí nós tínhamos outra possibilidade, se fossem 9 tipos de pastel e 7 de suco. Então, entendo o porquê que é importante saber que para possibilidades é só multiplicar um fator pelo outro. Por quê? Porque pense ter que fazer a árvore de possibilidades de 9 pastéis com 7 sucos. Se fosse 20 pastéis com 35 sucos diferentes, ia ser enorme a árvore de possibilidades. Então, independente da quantidade de fatores que forem, de possibilidades, se você pegar um e multiplicar pelo outro, você chega no mesmo valor, ok? Então, vamos lá. Situação problema aqui. Um caminhão transporta 150 dessas caixas. Cada caixa contém 12 garrafas. Quantas garrafas ele transporta? Então, são 150 com bloquinhos, né, com conjuntos de 12. Então, é só você pegar os 150 vezes 12. Aqui ainda eu coloquei a continha para relembrar quem estava com dificuldade em fazer com decimal aqui embaixo. Então, você primeiro pensa no caso do 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Subiu 1 lá. 2 vezes 1, 2. Com 1 que subiu lá, 3. Coloca um maisinho ou um 0 aqui. Aí 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. E soma tudo linha por linha. Então, dá 0, 0. 5 com 3, 8 e 1, 1.800, ok? Aí nós temos aqui, relembrando, né, fazendo novamente as multiplicações com 0. Percebam que 7 vezes 1 é 7, tem um zerinho, acrescenta lá. 7 vezes 1, 7, tem 2 zerinhos, acrescenta lá. 7 vezes 1, 7, tem 3 zeros aqui, coloca os 3 zeros lá. 7 vezes 1, 7, tem 1, 2, 3, 4, copia os 4 zeros. E assim sempre.
45 vezes 1 dá 45. Aqui tem 2 zeros, vai dar 2 zeros lá. Conta 3 casinhas, né? Unidade centena, unidade dezena e centena, milhar. E assim por diante. Então, 40, 12, se você pegar o 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1 dá 4. E ele acompanha um zero aqui. Então, percebam que sempre que tem conta com zero, você só copiar o número de zeros, né? Manter o número de zeros. Por isso que fala multiplicação mental. Se você sabe essa regrinha, você consegue fazer o tamanho da conta que for mentalmente. 50 vezes 1000. Nossa, como que eu vou fazer essa conta? 5 vezes 1 dá 5. Quantos zeros tem na conta? 1, 2, 3, 4 zeros. Então, você vai colocar 1, 2, 3, 4 zeros. 300 vezes 300. Nossa, Pro, é muito grande esse número. Como que eu vou fazer mentalmente? 3 vezes 3 você sabe que é 9. Quantos zeros tem na conta? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? 30 vezes 20. 3 vezes 2 dá 6. Tem um zero desse, junta tudo no resultado. Ok? Igual aqui, 2000 vezes 7. Como que eu vou fazer um número grande? 2 vezes 7 já dá 14. Quantos zeros tinha na conta? 3. Então, você vai colocar 3. E assim por diante. Ok? Então, tá aí os resultados. Qualquer dúvida é só mandar. Essa figura é meio parecida com a do EMAI, né? Quantos são os azulejos azuis? Então, você vai contar lá. Deixa eu abrir pelo programa para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, são 8 por 10, ou 10 por 8. Dá 80. E a parte vermelha? Aqui no meio tá meio ruim de contar, mas dá para contar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 6 vezes 8 dá 48. Quantos azulejos há no total? Calcule de duas maneiras diferentes. Por que duas maneiras diferentes? Você já tem a parte azul e você já tem a parte vermelha. Então, você pode somar as duas. Ou você fazer o cálculo da área no total e fazer o 16 por 8, que também dá no mesmo valor. Ok? Aí nós tínhamos essa tabelinha. Nessa tabelinha, o que acontecia? 7 vezes 6 dava quanto? Do mesmo jeito que 7 vezes 7 deu 49. Então, 7 vezes 6 dá 42. 7 vezes 8 dá 56. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 11, 77. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 11, 88. E assim por diante. Ok? Então, observem, verifiquem se vocês fizeram as continhas certinho dessa tabela. Ok? Aí, nós entramos na probabilidade. De verdade agora. Aqui o que ele acontece? Se você retirar sem olhar uma bola do vidro ao lado, a chance maior seria de pegar uma bola branca ou uma bola preta. Por quê? Se você pensou na bola branca porque mais bolinhas dessa cor no vidro, acertou. A medida da chance chamada probabilidade é indicada por uma fração ou pela porcentagem correspondente. Nessa atividade, a probabilidade de retirar sem olhar uma bola branca é de 3 em 5. Quer dizer, de 5 bolas que tinha no vidro, você tem 3 chances de pegar a branca. Então, dá 3 quintos. Observe atentamente que isso ocorre porque do total de 5 bolinhas, 3 são brancas, o que corresponde mais da metade do todo. O que acontecia nessa porcentagem?
Aqui, a porcentagem, ela só está aparecendo para você ter a visualização de que ela existe, de como ela surge. Só tinha porcentagem no exercício número 1 e no número 5, que davam números redondos. Nos outros exercícios não tinha porcentagem, porque daí são porcentagens quebradas, que não é o nosso foco agora. O que é para ser entendido nesse exercício, neste momento, que você precisa ter claro? Primeiro, o conceito da fração. O denominador, número de baixo, representa o todo. O número de cima, as partes pegas, como sempre foi. Então, se você está falando da bola branca, você está pegando as 3 bolinhas brancas. Se você está falando da bola preta, você está pegando as 2 bolas pretas. Por que vezes 20? Considerando que o 5 é o todo, para fazer porcentagem vem de porcento, de 100. Então, que número, que é como se fosse aquele exercício anterior, que já tivesse o 100 aqui, porque você sabe que o 100 é o todo, para ser alguma coisa de 100. Então, se nós temos o 100 aqui, que número que vezes 5 vai dar o 100? Ah, é o 20. 20 vezes 5 dá 100. Ok. Aí entra o conceito da fração equivalente. A porcentagem, né, a fração que gera a porcentagem, nada mais é do que uma fração equivalente desse valor fracionado que você tem daquele vidro. Então, o que acontece? Se você fez vezes 20 embaixo, você vai ter que fazer vezes 20 a parte de cima. Porque essa é a regra da equivalência. Só é equivalente se multiplicando o número de baixo pelo mesmo número do de cima. Então, se você multiplicar o 3 pelo 20, você chega no 60. Então, percebam que 3 é uma parte de 5 do mesmo jeito que 60 é uma parte de 100. Então, é 60 de 100, 60%. É isso que é para visualizar agora, que a porcentagem é isso. Do 100% do todo, 60% é branco, certo? Aí é para a gente fazer a mesma coisa com a bola preta no exercício de baixo. Aliás, o primeiro exercício, né? Que lá só era o exemplo. Então, das 5 bolas, 2 são pretas. Aí acontece a mesma coisa. Vai ser por 20 novamente, por quê? Porque 20 vezes 5 dá 100. Fez por 20 embaixo, tem que fazer 20 em cima. 20 vezes 2 dá 40. Olha que legal. Dá 40 de 100. Então, de 100% do total, 40%, 40 de 100 é preta. Percebam que se você somar o 40 com 60, você tem o 100%. Do mesmo jeito que a gente ia ter aquele um todo, aquele um inteiro. Lembra que se a gente tiver 5 de 5, vai equivaler a 100%. Certo? Então, da porcentagem, era isso que era para compreender nesse momento. Certo? No exercício 2, eu não tinha como pintar a bolinha aqui para fazer o gabarito, né? Porque é uma imagem fechada que eu não consigo pintar no Word. Mas você tem um 1 aqui, você tem um 1 aqui. O 1 equivale ao azul, o 2 equivale ao verde, o 3 equivale ao amarelo, o 4 equivale ao vermelho. Então, qual a probabilidade do ponteiro parar no azul? O azul tem 2 possibilidades de quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. Então, de 5 possibilidades, 2 são azuis. Então, são 2 em 5, ou 2/5. Qual a probabilidade de não parar no amarelo? Se o amarelo é somente uma possibilidade, que é o 3, então, de não parar no amarelo, se você tirar o amarelo, você tem quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4 possibilidades. São 4 em 5, ou 4/5. Qual a probabilidade de parar no verde? O verde só tem um, que é o número 2. Só tem um pedacinho que é verde. Então, é 1
de 5, ou 1/5. Em quantas cores diferentes ele pode parar? Em 4 cores, porque o azul nós temos 2. Não podia responder que são em 5 cores. Não está perguntando em quantos lugares, está perguntando em quantas cores. Então, são 4 cores. Em qual cor tem mais probabilidade de parar o ponteiro? É no azul, porque possui 2. Imagine que você irá jogar um dado. Qual a probabilidade de parar no número 3? Só tem um 3 no dado. Então, é uma. De quantos lados tem o dado? Ele vai do 1 ao 6. Então, são 6 lados. Então, você tem uma em 6, ou 1/6. E de parar no número ímpar? Quais são os números ímpares que nós temos no dado? Será que todo mundo sabe? O 1, o 3 e o 5. Então, nós temos 3 possibilidades de números ímpares dentro do dado. Então, são 3 em 6 ou 3/6. Aí, prestem sempre muita atenção nas explicações que estão entre parênteses, nas curiosidades, nas dicas, porque é a forma que a gente tem de levar até vocês uma explicação por escrito, né, nos arquivos da aula. Lembre-se sempre da quantidade referente ao todo que você possui em cada um dos exercícios. Como vimos nas aulas de frações, o que se pede em cada exercício é o numerador, né, a parte do que está sendo falado, né, da parte do todo. Indo agora para o exercício 4. Luciano vai lançar ao ar uma moeda de 1 centavo, é igual à imagem que nós temos aí. Qual a probabilidade dela cair com a face voltada para cima com o valor? Então, quantas possibilidades você tem numa moeda? Ela tem somente 2 lados. Então, se você tem 2 lados e você quer saber o valor é um deles. Então, é uma de 2 ou 1/2. Aí aqui nós temos, né, Você sabia que a teoria da probabilidade se iniciou a partir da análise de jogos de azar, cerca de 400 anos atrás. Aí nós tínhamos o exercício 5, que era o único exercício que estava sendo pedido porcentagem. O resto é só o valor fracionário. Então, o que acontece aqui? A carta A, você, ó, no saquinho, há 12 cartas com o A. 5 com a letra B e 3 com a letra C. Na retirada de um deles ao acaso, registra a probabilidade de cada tipo de cartão sair em relação ao total de cartões. Então, a relação o exercício já está falando, em relação ao total dos cartões. Então, vamos analisar, né, o exemplo que nós tínhamos da letra A. O A tem 12 em 20, porque se você somar o 12 do A, o 5 do B, o 3 do C, você completa 20, né? 8 com mais 12 dá 20. Então, sem 12 cartas de 20, né? De 20 cartas, 12, é uma fração de 12 20avos, ok? Em porcentagem, você já tem o 20. Então, 20 vezes quanto que dá 100? Você precisa chegar no 100, que é o mesmo total do 20. Então, vezes 5. 20 vezes 5 dá 100. Se você multiplicou pelo de baixo, você tem que multiplicar pelo de cima. Então, 12 vezes 5 dá 60. Então, você, do mesmo jeito que 12 é de 20, 60 é de 100. E é 60%. Ok? Aí, aqui tem essa explicaçãozinha. E nós vamos para a letra B. A letra B, você tinha 5 de 20. Então, 5 por 20. Em porcentagem, 20. Para virar 100, que número multiplica? Ah, por 5. 5 dá 5 vezes 10, com 0 dá 100. Então, multiplicou pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 vezes 5, 25. Então, da mesma forma, isso que é equivalência, equivale à mesma coisa. O tanto que 5 é de 20, 25 é de 100. Então, ela pega 25%, 25 de 100. A letra C era 3 de 20, né?
Então, a possibilidade é de 3 em 20, que a gente fala. Em fração, 3 sobre 20. Em porcentagem, a mesma coisa. 20 vezes 5 dá 100. Então, 3 vezes 5 dá 15. Tá um erro aqui. Eu consertei o lado e não consertei aqui. Considera esse valor aqui, ó. 15%. Ok? Porque daria 3 vezes 5 dá 15. Então, dá 15 de 100, 15%. Reparem que, se nós somarmos o 15% mais o 25%, dá 40% os dois. Mais 60% da letra A, nós chegamos no 100%. Do mesmo jeito que se nós somássemos o 5, o 3 e o 12, nós chegaríamos a 20 e ia ser 20 sobre 20, que é um inteiro. Do mesmo jeito a porcentagem, 15 mais 25 mais 60 dá 100%. Então, pega todas as possibilidades, ok? Em uma caixa foram colocados 3 bolas verdes e 4 amarelas. Qual é o nosso total? São 7 bolas. Ao se retirar uma bola ao acaso, qual a probabilidade dela ser verde? E qual a probabilidade dela ser vermelha? O 7 é o todo, então o 7 vai ser o todo, tanto em um quanto em outro. Verde, qual é a relação de verde que nós temos? Nós temos 3 bolas verdes, então vai ser 3 sobre 7. Amarela, são 4 em 7, então vai ser 4 sobre 7. Só isso. Existe o percentual? Existe o percentual, mas são percentuais quebrados, por isso não precisa se preocupar com isso agora. É um conteúdo que nós vamos ver mais para frente, ou vocês verão no 6º ano. Mas o importante é vocês perceberem que a porcentagem é a mesma coisa da fração, é uma parte do todo, 100% é o todo. E a porcentagem é um valor dentro desse todo. Se ele chega no total, ele chega no 100%. E as suas frações de valores são as porcentagens. Entenderam por que está tudo amarrado? Então, a gente entende que a fração é uma parte de um todo, né? Numerador é a parte, denominador é o todo. Entendemos que fração é equivalente. Ela serve para quê? Que nem nesse exemplo. Você precisa chegar no 100, porque você vai tirar a porcentagem da fração. Então, que número que vezes esse que eu tenho vai dar o 100 que eu quero? Achou? Ou qual é a regra da equivalência? Se multiplicou por esse, tem que multiplicar pelo mesmo número em cima e você chega nessa equivalência. Essa equivalência vai resultar na sua porcentagem, certo? Então, aqui nós temos o 7. Na classe tem 15 meninas e 19 meninos. Qual é o nosso todo? Nosso todo é 34, ok? Uma criança será sorteada para representar a classe na Festa das Nações. Qual a probabilidade de ser um menino? E qual a probabilidade de ser uma menina? Desse todo, quantos meninos eu tenho? Então, é 19 de 34. Quantas meninas eu tenho? São 15 de 34. Então, somando aqui, esses dois numeradores, vai dar 34. Então, 34 por 34 sobre 34 daria um inteiro, que é a junção dessas frações. O 8. Bia jogou 2 dados de cores diferentes e obteve 8. 4 mais 4. Indique todas as possibilidades de obter soma de 8 e escreva quantas são as possibilidades. Então, o dado tem ou 1 cai 6 e o 2, ou cai 2 e 6, 5 e 3, 3 e 5 e o 4 mais 4. Então, há 5 possibilidades em 2 dados e caiu 8. Em que caso o número de possibilidades é maior? Obter a soma menor do que 4 ou a soma maior do que 10? Para ser menor que 4, tem o 1 com 1, o 1 com 2 e o 2 com 1. Para ser maior que 10, 5 mais 6, 6 mais 6, 6 mais 5. Então, em ambos os casos, nós temos a mesma quantidade de possibilidades. Então, elas são iguais. Quantas são as possibilidades de obter a soma 12? Em um dado, a única possibilidade é o 6 mais 6 para chegar no 12. Então, há somente uma possibilidade. Ok? Esses foram os nossos exercícios de matemática das aulas da
quarta e da quinta-feira passada, ok? Nos vemos no gabarito comentado de português. Beijo a todos.